A escravidão do homem quanto ao pecado é algo tão terrível que faz com que este homem deixe de perceber a situação trágica e miserável na qual ele se encontra. Lá em João capítulo 8, verso 32, as Escrituras dizem: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Jesus faz essa citação, ele diz essas palavras num contexto em que os próprios judeus religiosos da sua época estavam contestando a sua autoridade e o seu ministério profético. E o contexto era um contexto também em que o pecado estava muito presente no coração deles, e Jesus fala a respeito dessa situação pecaminosa que desnorteava a vida daqueles homens e os levava a descrer absolutamente de qualquer intervenção divina do ponto de vista de Jesus Cristo sendo o Verbo encarnado. E o que Cristo faz nesse contexto é mostrar que Ele é a verdadeira verdade, e que a verdade, sendo conhecida, sendo mensurada em Cristo Jesus, é o único ponto de referência que nós temos para que haja libertação ao homem das mais variadas estranhezas e esquizofrenias do seu coração. O que Cristo faz ali é exatamente mostrar aos homens que existe uma referência de verdade. E a referência de verdade não é essa que está aí, baseada em coisas que são hipocrisias, mentiras, falsidades, drogas, sexo e coisas nesse sentido. Mas a verdade verdadeira, ela coloca o homem no contexto em que ele se encontra, no contexto em que ele está, de miséria humana. Na verdade, nós vivemos uma situação tão trágica no que diz respeito à humanidade, que nós podemos pontuar isto como uma época pós-humanística, porque nós perdemos completamente o referencial de qualquer coisa. No humanismo secular, o homem, com a sua razão, era o ponto focal da onde nascia toda a análise filosófica e existencial da vida. Isso perdeu-se e nós vivemos um verdadeiro surrealismo, uma teoria do absurdo, uma teoria nihilista, profundamente enraigada na nossa estrutura humana, onde qualquer ponto de referência é absolutamente vista como algo negativo. Nós construímos a nossa própria verdade. A partir do quê? A partir do próprio nada. Não existe moralidade, não existe ética, porque no existencialismo, da perspectiva surrealista, Deus está morto. E se Deus está morto, não existe uma base de realidade através da qual nós analisamos as coisas e os fatos à nossa volta. Essa é a tragédia humana. E ela é tão real que ela mostra jovens se suicidando, casamentos se destruindo, homens se transformando em mulher, mulheres se transformando em homem. Nós perdemos completamente a base de análise daquilo que nós somos. Sabe por quê? Porque nós desacreditamos da verdade. E a verdade desacreditada tem trazido ao coração do homem desespero e escravidão. Uma escravidão que não pode ser percebida, que não pode ser vista, que não pode ser analisada, exatamente porque lhe falta os óculos para que ele possa entender melhor a sua própria realidade. E esses óculos são a Escritura Sagrada, que é a revelação especial de Deus que traz ao homem e ao coração humano a verdadeira percepção do que vida é, do que Deus é e de quem e em quem nós temos contida toda a nossa existência e toda a razão da nossa história. Portanto, quando Jesus disse: "Eu sou a verdade vos libertará", ele está apontando para si mesmo como alguém capaz de tirar as nossas estruturas perversas, de nos quebrar e nos moer, de nos tirar do poço do desespero, do lamaçal do pecado, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que nós entendamos realmente o que significa ser homem numa época pós-humanística, numa época deturpada, numa época em que as análises racionais, filosóficas não têm valido absolutamente nada, mas que tem sentido, sim, o homem e a história, quando ele é profundamente impactado por uma verdade não subjetivada, por uma verdade que não é simplesmente alguma coisa baseada naquilo que eu construo, mas numa verdade verdadeira, como ponto referencial de revelação do próprio Deus para a história da humanidade e do homem. Nós podemos, dentro de uma visão de síntese, hoje, na qual nós vivemos neste mundo em que o relativismo tomou conta de todos nós,
a ponto de nós construirmos os nossos ideais de vida, nós podemos ver famílias destruídas, lares arrebentados, filhos que não têm respeito com os seus pais, maridos que já estão no terceiro, no quarto casamento, e infelizmente isso dentro da própria estrutura eclesiástica. Mas quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que o que nos está faltando é o conhecimento de quem Cristo realmente é, como alguém que se apresenta para nós como a solução e a esperança para a vida. Somente entendendo a coisa nessa perspectiva é que a vida faz sentido, porque somente quando nós entendemos o significado de vida a partir da existência do próprio Deus é que nós podemos saber quem realmente nós somos. Gauguin pintou um quadro intitulado De Onde, Onde e Para Onde. Esse pintor francês, nascido em 1843, foi um dos grandes pintores da sua época. E nesse quadro ele retratava a existência humana única e exclusivamente do ponto de vista do próprio homem. Ela foi pintada com uma criança, um adulto ao seu lado conversando e uma velha com um pássaro chamado Pássaro da Morte. Ele conseguiu anular completamente o referencial de Deus na história, porque ele mostra a existência pela existência. Ele mostra a existência como um foco permanente na existência do próprio homem enquanto ser humano. Ele não tem uma origem, ele não sabe de onde ele veio, ele está procurando qual que é o seu objetivo aqui, porque na verdade o quadro retrata uma situação trágica da humanidade, mostrando que o homem nasce, vive e morre, e que fora disso não existe absolutamente nenhum tipo de contextualização da própria vida com relação à história que ele vive nesse mundo. Quando nós conhecemos a verdade, nós vemos que Gauguin, Picasso estavam completamente equivocados. Nós vemos que homens que pintaram coisas que na verdade retratam um desespero humano estavam simplesmente mostrando para a sua época que se Deus está morto não há valores, não há verdade, não há retidão, não há justiça, não há integridade. O que resta é falência, o que resta é corrupção, o que resta é a morte. Mas no mundo em que nós temos a Escritura como um ponto de referência para a nossa vida, nós devemos entender, pela graça de Deus, que a verdade é objetiva e ela é a revelação do próprio Deus para nós. Ela está presente em Cristo, capaz de nos libertar de todas as amarras, de todas as teias, de todas as costuras que alinhavam a nossa alma e que nos levam ao desespero, à angústia, à dor. A resposta para as drogas, a resposta para a falência relacional, a resposta para uma vida sem sentido, objetivando simplesmente a morte, para as crises angustiantes de depressão e de amargura, há sim resposta, e a resposta está na verdade, e a verdade é Cristo, e nós só podemos entendê-la à luz da revelação que o próprio Cristo traz nas Escrituras Sagradas. Eles são os verdadeiros óculos, a palavra de Deus é a verdadeira lupa para que nós consigamos chegar a Deus, conhecer a Deus, conhecer a revelação de Deus e amá-lo de todo o coração, vendo que realmente é possível sim, pela grandeza e pela graça de Deus, ter uma vida diferente em todas as relações. Há uma verdade objetiva e ela é a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a pensar um pouco sobre essas coisas, para louvor da sua glória e para que a gente veja que o sentido da vida não está simplesmente no ter ou no ser do ponto de vista do que eu sou, mas em Cristo como o grande Deus que se revela na história e que dá respostas às nossas angústias mais profundas. Amém. Deus abençoe.